Olá, seja bem-vindo à Liga dos Inovadores, o podcast do Expresso sobre o que de inovador e mais distintivo está a ser feito pelas empresas em Portugal. Eu sou a Elizabeth Miranda. E eu sou o Pedro Lima. Neste episódio vamos à saúde, um setor de atividade com um peso já relevante na economia portuguesa e com uma procura internacional em franco crescimento, não é, Pedro? Ainda não tinha passado por cá nenhuma empresa da saúde e vamos estrear-nos em beleza com a Bial, uma farmacêutica com uma proveta idade, foi fundada em 1924 e o som de arranque do programa que ouvimos foi precisamente escolhido pelo António Portela, presidente executivo da Bial. Sim, e parte dos nossos ouvintes não identificará imediatamente a Bial, porque quando compramos um medicamento, habitualmente não olhamos muito para o nome dos laboratórios que os comercializam. Mas não é o teu caso, não é, Pedro? Descobrimos aqui à conversa que tu fazes uma associação direta entre o medicamento e a marca, e isso até tem um cunho muito pessoal, é engraçado. Sim, é verdade, completamente. Há uma marca da Bial, que é o Reumonogel, que eu identifico muito com a minha infância. Estava sempre lá em casa, uma bisnaga branca contra o reumático. E as letras da Bial, uns anos mais tarde, quando conheci a empresa já como jornalista, remeteram-me um pouco para esse passado. Fiquei agradavelmente surpreendido porque percebi que era uma empresa portuguesa. Pois, e assim se fidelizam clientes, não é? É o marketing emocional a funcionar. Portanto, quando tiveres lombalgias, artroses, sei lá, bursites, já saberemos que pomada é que tu usas. Já comprei, mas era só para umas pequenas dores passageiras que tive. Bom, vamos à conversa com António Portela sobre aquelas que são as duas principais apostas da farmacêutica na área das neurociências, a epilepsia e o Parkinson, medicamentos que, esses sim, Pedro, os projetou internacionalmente. Atendedores de chamadas há muitos. Agora, entendedores de chamadas só conheço os da nossas empresas, como eu. Para nós, gestores dedicados, não basta atender o cliente quando ele liga. Isso qualquer atendedor automático faz. É preciso entender o que ele precisa, o seu dia-a-dia, as suas lutas, os seus horários até. Por exemplo, se o meu cliente da padaria Alves liga à hora de almoço, eu tenho mais é que entender. Olha, tenho que entender. Ninguém o entende como nós. Muda o seu negócio para nós empresas e seja atendido e entendido por um gestor dedicado que o conhece. Saiba mais em nós.pt/empresas. António, seja muito bem-vindo à Liga dos Inovadores. Muito obrigado pelo vosso convite. E que som foi este que nos trouxe? É o som dos pacientes que nós procuramos tratar. As áreas de especialização, as nossas, são na área das neurociências e das doenças raras, e a área onde temos realmente tido, por um lado, mais sucesso, mas também onde estamos mais a trabalhar é a área do Parkinson. E este é o andar de um doente de Parkinson, que tem dificuldade, que não consegue ter uma passada normal como nós, mas dá aqueles passinhos pequeninos e, portanto, faz este barulho a arrastar, no fundo, a arrastar os pés, quando a doença de Parkinson vai progredindo. É interessante porque nós associamos geralmente a doença de Parkinson aos tremores, não é? Mas é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. A doença é uma doença bastante limitante. É a segunda doença neurodegenerativa mais prevalente depois do Alzheimer e que, infelizmente, hoje ainda não tem qualquer tipo nem de cura, nem de medicamentos que atrasem a progressão da doença. Tudo o que existe hoje para esta doença, que é uma doença pesada, apenas faz, no fundo, trata a sintomatologia. Portanto, ajuda as pessoas a viverem melhor com a doença, com a evolução da doença, mas não consegue retrasar a doença. Nós associamos muito o Parkinson à questão de uma das mãos a tremer, mas tem a ver também com a rigidez dos movimentos, e seja, por isso o andar devagarinho, com muitos passinhos curtinhos, o ter o corpo inclinado para a frente e com alguma dificuldade em ter uma postura corporal direita, o ter momentos off, ou seja, momentos em que o corpo desliga, ou seja, o cérebro está perfeitamente a funcionar, mas o corpo desliga porque não tem dopamina suficiente no cérebro e, portanto, as pessoas têm muito mais dificuldade em se movimentar. Fazerem coisas simples, tipo, eu estou na cama, acordo de manhã, já não tomo a minha medicação desde o dia anterior à noite e, portanto, não consigo sair da cama. Porque enquanto a medicação não entrar e eu não tomei a medicação, não consigo sair.
E depois, além da parte motora, existe também a parte não motora. Há questões psicológicas, de depressão, alguma psicose que também está associada a estes doentes. Portanto, é uma doença que vai muito além do tremor de mão que nós normalmente associamos. Então, começando aqui um bocadinho pelo princípio, como é que a Bial, que é uma empresa com 101 anos neste momento, que a partir do momento em que a Bial decide investir a sério nesta doença, porquê a doença de Parkinson? Há cerca de 30 anos atrás, quando o meu pai e a equipa dele resolvem, digamos, apostar em medicamentos inovadores e, portanto, começar a fazer inovação, as duas grandes áreas de apostas foi na área das neurociências e na área cardiovascular. E dentro da área das neurociências, a área das neurociências cobre muitas áreas distintas, mas houve duas áreas específicas onde a nossa equipa, pelo conhecimento que tinha, pelas competências que tinha, começou a trabalhar, que foi a epilepsia e a doença de Parkinson. E realmente nós, ao longo dos últimos... nós temos um medicamento também para a epilepsia, que foi o primeiro medicamento que nós lançamos, mas o segundo, e portanto temos um histórico hoje de trabalho, de investigação na área do Parkinson de 20 ou 25 anos. E já fizemos chegar o medicamento ao mercado e temos mais 2 ou 3 em desenvolvimento, além de que também fomos, há 3 anos atrás, licenciamos os direitos para a Europa de um medicamento de uma empresa americana que não estava na Europa. Portanto, continuamos a adicionar. E hoje o conhecimento que temos nesta área é um conhecimento enorme. Quando temos este conhecimento, começamos a trabalhar mais sobre ele, porque começamos a descobrir mais coisas. Na nossa área, o investimento é enorme. Estamos a falar de dezenas ou centenas de milhões de euros em cada um dos projetos que nós fazemos e, portanto, nós só podemos trabalhar em muito poucos projetos. Digamos, mesmo as grandes multinacionais não trabalham em muitas áreas terapêuticas, não trabalham em muitos projetos. Nós, com a dimensão que temos, muito menos temos. E temos que ser muito focados, muito especialistas naquilo um projeto específico. Sim. E que inovações trouxeram, então, para o mercado? A primeira grande inovação que trouxemos foi um medicamento para a epilepsia, o Zubinix, que curiosamente perdeu a patente nos Estados Unidos. Já tinha perdido na Europa a meio de 2021. É impressionante como os anos passam e fecha-se um ciclo com o nosso medicamento da epilepsia. O que é que este medicamento da epilepsia faz? A grande vantagem que ele traz é um medicamento muitíssimo simples de utilizar e que não tem grandes efeitos secundários. Ou seja, a epilepsia é uma doença bastante difícil de controlar as crises epiléticas e normalmente não se consegue controlar com um fármaco só. Mesmo com todos os medicamentos que existem hoje e as combinações que se podem fazer, há 30% de doentes que continuam a ter crises epiléticas e que não é possível controlar. E, portanto, os médicos normalmente o que procuram fazer é, vão dando vão dando o segundo, depois dão o terceiro, depois começam a juntar uns e outros, procurando encontrar as combinações ideais. E isto tem duas coisas. Uma, procurando chegar à eficácia, e o que é eficácia é parar as crises, mas também que eles não tenham efeitos secundários. Em muitos casos, muitos dos medicamentos da epilepsia têm bastantes efeitos secundários e, portanto, os doentes depois não toleram as doses. O Zubinix, a grande vantagem que traz quando é lançado é que é um medicamento muito, muito limpo, sem grandes efeitos secundários, muito fácil de utilizar para o doente e, portanto, que o médico pode subir as doses até à dose ideal, combinar com todos os outros medicamentos para a epilepsia. E, portanto, essa foi a grande inovação que o Zubinix trouxe para o mercado. O Ongentys, na área do Parkinson, portanto, aquilo que acontece no Parkinson é os níveis de dopamina no cérebro começam a baixar. Digamos, explicado de forma simples, os níveis de dopamina deviam estar num intervalo, digamos, entre 10 e 20. Quando ele baixa dos 10, quando baixa do nível inferior, as pessoas ficam com os movimentos presos. Quando sobe acima do máximo, ficam com os movimentos descontrolados. E nós temos o nível de dopamina normalmente. Um doente de Parkinson tem estas flutuações que andam para cima e para baixo. O que os medicamentos procuram fazer é procuram manter a dopamina nesse intervalo. Controlar um bocadinho esses picos. E aquele que é o gold standard no tratamento do Parkinson hoje é a levodopa. Só que a levodopa tem um tempo de vida muito curto, funciona durante muito pouco tempo. E o que o nosso medicamento faz ao juntar à levodopa é permite prolongar esse efeito da levodopa no cérebro e, portanto, manter os níveis de dopamina mais controlados, sem os doentes terem nem os momentos off, onde desliga, nem os momentos onde estão descontrolados, onde têm movimentos descontrolados. Lá está, não ajuda, há bocadinho dizia no princípio, não há medicamentos ainda que nem que curem nem que atrasem a doença, mas ajudam as pessoas a passar melhor a doença. Claro que a doença vai progredindo e depois vai sendo mais difícil controlar, vai ser preciso aumentar as doses, juntando outros medicamentos, e é isso que
digamos, com a panóplia de medicamentos que hoje existem, é isso que os médicos depois vão fazendo para os doentes, porque a doença vai naturalmente progredindo. A cada caso. Mas a Bial tem um grande projeto também em mãos. Temos. Nesta área. Não é? Sim, nós trouxemos o Ongentys para o mercado já em 2015, em 2016 começamos na Alemanha e Inglaterra, depois Portugal, Espanha, Itália, fomos lançando Estados Unidos, Japão. Lançamos o ano passado um medicamento que ajuda nas crises off. Começamos a lançar na Alemanha o ano passado e este ano lançamos em que é eu peço desculpa, nós pedimos desculpa, os nomes... É o Kinmobi. É o Kinmobi, exatamente. Portanto, esse não é investigação nossa, ou seja, esse medicamento nós adquirimos os direitos para a Europa de uma empresa americana. E porquê? Porque obviamente eles reconhecem-nos como uma empresa com muitas competências na área do Parkinson e que trabalhamos muito a área do Parkinson e, portanto, fomos buscar esse medicamento que ajuda a complementar o que já existe hoje no mercado. Mas para nós, aquele que é a grande esperança que nós temos na nossa investigação é o BIA28, que nós estamos a desenvolver em fase 2B. Já estamos em fase clínica, com doentes. Já recrutamos todos os doentes, terminamos o recrutamento ano passado, pelo verão do ano passado, com 15% mais de doentes que estávamos à espera. Houve uma grande procura, porque este medicamento nós estamos a procurar demonstrar que ele modifica a progressão da doença. E, portanto, isto hoje não existe a nível mundial. Isso é uma espécie de revolução, digamos assim. Sim. Se nós conseguimos demonstrar isso, nós estamos a trazer um benefício enorme para os doentes que hoje não têm nada que atrase a progressão da doença. Seria o equivalente do que a insulina foi para os diabetes ou os retrovirais para o HIV? É isso? Ou... Seria um bocadinho, eu acho que o exemplo dos retrovirais para o HIV, ou seja, eu não consigo curar a doença, mas eu consigo controlar a doença, no fundo o vírus que está no corpo. Neste caso não é um vírus, mas é o que conseguimos controlar, conseguimos ou estagnar a progressão da doença, ou pelo menos atrasar a progressão da doença para que ela vá evoluindo mais devagar. Imagino que haja muitas farmacêuticas a trabalhar nesta investigação. Vocês estão otimistas? Há muitas farmacêuticas a trabalhar. Infelizmente, nos últimos anos, muitos projetos têm falhado, porque estas áreas das neurociências são muitíssimo difíceis. Tudo que tem a ver com o cérebro tem, digamos, desafios adicionais de que, por exemplo, áreas como a cardiovascular e a diabetes são mais objetivas, digamos assim. Tudo o que tem a ver com o cérebro é sempre mais subjetivo e é mais difícil de trabalhar. E tem havido muitas empresas a trabalhar. Aliás, na área das neurociências tem sido difícil. Na área do Alzheimer quase tudo tem falhado e tem-se investido milhares de milhões de euros, as grandes farmacêuticas, e quase tudo tem falhado. Agora, um dia destes, alguém vai conseguir fazer um breakthrough e alguém vai conseguir trazer uma inovação que vai trazer. A ciência é isto que faz, ou seja, nós vamos investindo e alguém vai ser capaz. Claro que nós acreditamos que temos em mãos um que vai ajudar a fazer isso, mas podemos não ter. E porque estão tão otimistas? Já estão numa fase bastante avançada, é isso? Já estamos na fase 2, já estamos com doentes. Todas as indicações que o medicamento nos deu até agora são muito positivas em relação a como o medicamento pode funcionar. E até olhando, digamos, para outros medicamentos que foram falhando, alguns deles, se tivessem... Obviamente que isto não é prova que o nosso vai funcionar, mas se eles tivessem funcionado, significava que o nosso não funcionava, porque o mecanismo, no fundo, era ao contrário do nosso. Ou seja, há alguns indicadores que mostram que o nosso pode, eventualmente, funcionar utilizando um ciclo no cérebro para atrasar a progressão da doença. Perguntar quanto tempo é que poderá demorar é sempre complicado, não é? Porque estas investigações são complexas do que percebemos, mas consegue ter um horizonte temporal de... Conseguimos mais ou menos ter, ou seja, este ensaio que nós estamos a fazer, nós vamos ter resultados até meio do próximo ano, e depois com base nestes resultados, e há 3 hipóteses que nós podemos ter, ou podem funcionar, ou podem não funcionar. Se não funcionar, vai para o lixo. Se funcionar, fantástico. E depois há aquela zona cinzenta onde pode haver algumas coisas que funcionam e outras que não funcionam. E nós aí vamos ter que discutir com os reguladores, com o regulador europeu, com o regulador americano, japonês, se realmente vale a pena continuarmos a apostar e desenvolvermos e se vemos vantagens para os doentes. Porquê é que tem de ter essa autorização, digamos assim? Tentar a testar em pacientes, não é? Sim, nós estamos a testar em pacientes e no fundo, lá está, depende muito dos resultados que existirem. Portanto, nós não estamos a testar só um parâmetro, estamos a testar vários parâmetros, bastantes mesmo, ao nível da progressão da doença de Parkinson. Não havendo nenhum medicamento hoje que atrase a doença, os reguladores normalmente querem falar connosco, porque mesmo que não hajam resultados 100%
eficaz e onde realmente mostra, se houver algum benefício, e eles querem que os doentes tenham acesso a esse benefício. Porque é sempre um avanço, não é? É sempre um avanço, Pedro. Não há nada neste momento que atrase. Portanto, se puder haver algum atraso e se o medicamento for seguro, os reguladores muitas vezes querem estudar connosco como é que nós podemos levar este avanço para os... Portanto, esse será um momento definidor, digamos assim, desse... O ano de 26 vai ser um ano muito importante para este... Disse também que tem muitos pacientes a oferecer-se, digamos assim, para... Nós tínhamos planeado que este ensaio tivesse 237 doentes, acabamos por ter 270 e tal doentes, portanto mais 15%, houve uma procura muito grande. Chamou-lhe recrutar doentes. Como é que se recrutam doentes? Nós trabalhamos com vários hospitais, com vários líderes nesta área das doenças do movimento. Especificamos quais são as características que os doentes têm que ter e depois os médicos têm que, no fundo, não somos nós que recrutamos, são os médicos que têm que recrutar doentes. Ou seja, eles têm que falar com os doentes e dizer assim, olha, você tem características para poder participar neste ensaio clínico, está disponível para o fazer ou não. Quais são as vantagens que os doentes têm? Têm acesso a uma terapêutica que pode ser diferenciadora e que não está disponível de outra forma. Tem alguns inconvenientes, tem que ir a várias visitas ao médico, tem que seguir à risca uma série de coisas que tem que tomar a medicação, tem que preencher uns diários, tem uma série de coisas digitais que também tem que preencher. Consegue guiar-nos um pouco pela vossa longa linha de produção, para nós conhecermos um bocadinho melhor o que é a Bial? Desde o momento em que identificam uma necessidade de mercado, decidem avançar, começam com a investigação, depois avançam para os testes, para o recrutamento de doentes, até comercialização e encaixotamento, fazer chegar o produto às farmácias. Onde é que a Bial entra aqui e de que atores se socorre em cada momento? Para percebermos o que é que vocês fazem. É uma pergunta longa. Até porque esse processo demora mais ou menos 10 a 12 anos, mas é uma pergunta interessante. E eu às vezes costumo explicar isto desta forma. Se enquanto nós estamos aqui hoje a conversar, os nossos cientistas lá no laboratório descobrirem uma terapêutica, descobrirem um composto que acham que pode ser interessante na área do Parkinson, e eles vão passar as próximas semanas a trabalhar quer no laboratório e hoje quer com os químicos computacionais, porque nós hoje fazemos uma modelação computacional que nos permite uma aceleração enorme. Por um lado, uma aceleração enorme em termos de varrer bases de dados para o que nós queremos. Por outro lado, permite que o químico, quando vai para o laboratório testar uma molécula específica, já sabe que essa molécula pode ter algum efeito e já só vai testar meia dúzia, porque a parte computacional já lhe eliminou milhares ou milhões de possibilidades. Portanto, chegado aí, vêm algumas possibilidades. Depois temos que conseguir fazer um composto químico que realmente consiga chegar onde nós queremos chegar no cérebro. Tocar naquele sítio, numa célula, ou tocar e ter aquele efeito. E, portanto, nós procuramos fazer um composto. Às vezes não é fácil. Às vezes não é fácil porque é difícil desenhar, é difícil construir o composto. Por outro lado, também temos sempre que ter em atenção que esse composto tem que ser patenteável. Ou seja, tem que ser único e nós temos que o patentear para podermos depois beneficiar no futuro. Depois há uma série de testes que são feitos em laboratório. Há uma série de testes que são feitos, eu diria que durante um período de 2 anos, há uma série de testes, quer em laboratórios, quer em animais, que são feitos, para nós tentarmos provar duas coisas. Por um lado, e nesta fase a mais importante, que o medicamento é seguro, portanto que não causa nenhum, ou seja, quando eu o der a um humano eu não vou correr nenhum risco com aquele composto, mas por outro lado já procurar provar em animais que tem eficácia, portanto que funciona e que faz aquilo que nós estamos a procurar fazer. E depois é curioso porque realmente os animais, apesar de nós acharmos que eles são muito diferentes de nós, geneticamente são muito mais semelhantes do que o que nós achamos. E neurologicamente também? Sim. Que animais é que usam para estes efeitos neurológicos? Nós usamos fundamentalmente ratos e ratinhos, esses são grossos. Depois usamos também os macacos, são, em alguns casos, depois depende um bocadinho de qual é que é o... Mas digamos, são testes que são absolutamente necessários fazer porque nós estamos proibidos de fazer em humanos antes de fazer uma série de testes em animais e provar que o medicamento é seguro.
Depois, tendo provado que ele é seguro e que tem os efeitos que nós queremos que ele tenha, então levamos para o humano. E no humano há 3 fases. Há a fase 1, a fase 2 e a fase 3. A fase 1 é quando nós utilizamos voluntários saudáveis. Normalmente os voluntários saudáveis são estudantes de medicina, de farmácia, que gostam de participar porque para eles também é uma experiência do que estão a aprender e muitas vezes são ensaios curtos, com relativamente poucos voluntários saudáveis. Portanto, 6, 8, 10, onde eles têm que estar durante uma semana num centro clínico fechados. Todos os parâmetros são avaliados e o que nós queremos testar aí fundamentalmente é a questão da segurança. Portanto, não é eficácia, é só a questão da segurança. É seguro durante aquele período de tempo, em pessoas saudáveis, não vimos nenhuma alteração, não vimos problema nenhum. Se conseguimos passar, e temos que fazer alguns ensaios desses de fase 1, com voluntários saudáveis, passando esses testes, então vamos para os ensaios de fase 2, que são ensaios onde nós já testamos em doentes. E, portanto, o que é que nós testamos aqui? Nós testamos várias doses para ver 2 coisas. Supondo uma dose de 5, 10 e 15 miligramas. E o que nós queremos medir é qual é a dose mais eficaz, mas também qual é a dose que não tem efeitos secundários. Porque às vezes a dose de 15 miligramas é mais eficaz, mas tem muitos efeitos secundários que não são toleráveis pelos doentes. Então ficamos pela 10, porque aí já são toleráveis. E às vezes há ali limiares onde não há efeitos nenhuns e de repente passa a haver imensos. Na mesma forma que às vezes há eficácia, às vezes com 5 miligramas não se vê nada, com 10 miligramas já tem uma eficácia perfeita. E estes ensaios de fase 2 são ensaios que têm entre 50 a 80 doentes, portanto aqui já estamos a falar de doentes, onde nós testamos estas doses e vemos qual é aquela que tem o melhor rácio entre o benefício, eficácia e segurança. E depois a fase 3, que é a fase mais longa e mais cara de todas, são os ensaios confirmatórios. E, portanto, aí nós testamos centenas ou milhares de doentes em vários hospitais, em vários países. Aí, normalmente, por exemplo, somos capazes de envolver 15 países, ou seja, queremos uma diversidade grande de pessoas, de sítios diferentes, de culturas diferentes, para termos a certeza que ele funciona. Quando chegamos ao fim, depois analisamos e ele funciona na população em geral, e aí ou comparamos com outros medicamentos ou comparamos com o placebo, em alguns casos. Depois depende um bocadinho. Tudo isto tem que ser negociado com as autoridades. E este processo demora estamos a falar cerca de 8, 9, 10 anos, todo este processo. Depois, terminados os ensaios de fase 3, correndo tudo bem, normalmente demora 1 ano até nós prepararmos os dossiês para submeter às autoridades. Estamos a falar de juntar esta informação toda, que são giga e gigabytes de informação que fomos acumulando. E pelo caminho podem deixar cair muitas dessas investigações, não é? Ou só quando esbarram nas autoridades? Não, nós matamos muitas à nascença quase, e vamos pelo caminho matando algumas. A média na indústria, em cada 15 mil compostos, só um é que chega ao mercado. Ou seja, a maior parte das coisas em que os nossos cientistas trabalham é bem para o lixo. Pois. Tem que haver uma resiliência, um espírito de voltar a pensar. E deve ter um stress mesmo estar assim quase a chegar à reta final e depois se calhar cair, não é? Às vezes. E esses são os mais difíceis. A maior parte morre tudo no início, porque pronto, não funciona, não se consegue encontrar um composto, porque teve efeitos secundários e portanto acaba-se logo com ele. Portanto, a maior parte, ou porque não faz nada, nós achávamos que fazia, mas não faz nada. Portanto, a maior parte morre. Quando começam a entrar, e digamos, nessa parte é boa porque não teve impacto nenhum, e financeiramente também o custo é relativamente pequeno. Quando começa a chegar às fases mais à frente, aí já é mais problemático porque já está muito dinheiro investido. Uma vez aprovado, avançam para o marketing. Sim, uma vez aprovado. Comercialização, Exatamente. Produção, distribuição. Isso. Aqui, ao longo deste processo, com que atores vão interagindo? Universidades, já falaram das universidades, estudantes, médicos, mas também outras empresas? Sim. Ou vocês completam aqui toda a linha? Não. Nós em Bial, hoje a nossa equipa de investigação, digamos, domina todos os passos do processo, mas há muitas coisas que não somos nós a fazer. Portanto, nós trabalhamos muito com universidades. Aqui em Portugal trabalhamos com vários departamentos de diversos, eu acho que pelo menos das grandes universidades trabalhamos com todos. Há hoje coisas que eles são especializados e que nós confiamos neles e, portanto, nós já nem sequer temos nada internamente. Fazemos isso, a Faculdade de Farmácia de Coimbra ou a Química em Lisboa. Há outras empresas que gerem partes dos processos, quer nos compostos químicos, quer
a parte dos ensaios nos animais também não somos nós que fazemos em terceiro, mas mesmo a gestão dos ensaios clínicos são outras empresas que fazem essa gestão, que têm que ir aos hospitais, falar com os médicos, fazer toda a recolha dos dados e informação. Isso é feito fora. Depois temos que trabalhar com os reguladores. Muitas vezes fazemos em parcerias com outras empresas farmacêuticas também. Portanto, isso hoje é cada vez mais comum haver esta colaboração. Com os reguladores mas esta é uma parceria que vem desde o início e nós temos de estar em permanente contacto com os reguladores. E depois, quando chegamos ao mercado, temos que trabalhar com os armazenistas, com as farmácias, com os médicos, com os hospitais. Hoje também muito com os enfermeiros, porque eles são muitas vezes fundamentais na explicação para o doente como é que funciona e como é que, na questão da aderência da terapêutica, que é uma questão curiosa. Há muitos medicamentos que são muito eficazes, mas que depois os doentes não os tomam como deve ser, porque não sabem como é que devem tomar. A parte da literacia, a parte da explicação, e hoje os médicos têm cada vez menos tempo de consulta e muitas vezes não têm tempo para explicar aos doentes como é que se toma a medicação, e as pessoas acabam por fazer confusão, não sabem como é que se toma e às vezes não tem efeito. Não é porque o medicamento não tem efeito, é porque a pessoa não está a tomar. Foi mal administrado. Olha, satisfaça-nos aqui uma curiosidade. Como é que no meio disso tudo chegam ao nome dos medicamentos? Porque muitos deles são indizíveis, não é? Nós, aliás, aqui podemos ter tropeçado em alguns. Ongentys ou Bia, que Reumongel, eu consigo dizer, e percebo o que é. E toda a gente já conhece também, porque é um produto bastante popular. Mas agora... Oh pai, o que é que estás a tomar? Estou a tomar Ongentys. Como é que chegam aos nomes? É a equipa? Está relacionado com os princípios ativos? Os nomes dos medicamentos são cada vez mais difíceis hoje. É verdade, realmente, quando olhamos para marcas mais antigas, como o Reumongel, ou o Clavamox, ou uma aspirina, são marcas muito mais fáceis. Hoje, nós temos preocupações. Se vocês pensarem, um Ongentys hoje chega a 100 mil doentes de Parkinson todos os meses. Entre a maior parte dos países da Europa, Estados Unidos, Japão, China, Coreia, Austrália. Nós temos que ter uma marca, primeiro, que as autoridades nos deixem utilizar. Não se pode confundir com outro medicamento. E depois, que seja pronunciável e que não seja nada de mal nos idiomas todos onde nós trabalhamos. Uma marca global, digamos assim. Uma marca global. Portanto, é dificílimo encontrarmos isto. Eu lembro-me, o Zubinix não era a nossa primeira marca para a epilepsia. Nós tivemos quase a fechar outra marca, que era mais interessante, mas depois já não sei, digamos, nós trabalhamos com uma empresa global que faz estes estudos a nível global para perceber, e às tantas chegamos à conclusão que a marca que queríamos usar era um palavrão na China. Ou era muito semelhante a um palavrão na China. E portanto, não pode ser, logo posto de lado. Isto deve exigir um trabalho de facto bastante existe aturado, um trabalho enorme sobre e realmente as marcas estão cada vez mais complicadas em termos hoje tem muitos capas, muitos Ys, X, porque realmente é difícil arranjar marcas que possam ser globais e que não se confundam com outros medicamentos. Os reguladores têm imensa preocupação em que não haja confusão entre os nomes dos medicamentos. E já agora o que é que quer dizer BIA 286156, que é o vosso projeto? Portanto... Todos os nossos projetos de investigação são BIAs. Portanto, é a nossa sigla, é a nossa sigla de BIAL. 28 significa que é o 28º projeto que nós temos em investigação. Por exemplo, o Zubinix era o BIA 2, tinha havido um antes que não funcionou. O Ongentys era o BIA 9. E este é o BIA 28. Há aqueles que vão progredindo, que chegam mais longe, nós vamos-lhes dando nomes de código. Este é o 28º, então. É o 28º, eu nem sei qual é o número a seguir. 6156. O 6156 é dentro desta classe e esse foi o composto. Nós testamos não sei quantos e esse foi aquele que funcionou para nós. Portanto, isto se chegar ao mercado ainda há de ter outro nome. Há de ter outro nome, exatamente. Há de ter um nome comercial, como é o Ongentys ou o Zubinix, mas depois tem no princípio ativo. O do Zubinix é acetatos-licarbazepina e o do Ongentys é o Picapona. Ou seja, esses é que são os nomes, os princípios ativos. Também não são fáceis, digamos também assim. Não são fáceis. Olha, e se conseguirem ter este medicamento, será o momento mais importante da história da Bial? São muitos anos, eu sei. Essa pergunta é muito difícil. Será seguramente um momento marcante. Não sei se é o mais importante. Se não tivéssemos começado a fazer investigação, nunca tínhamos chegado aqui, não é? Portanto, agora, seguramente é um momento... E nós, digamos, para nós hoje, há uma consciência interna, por um lado, muito grande, de que a aposta na investigação de novos medicamentos
permitiu que a companhia desse um salto e crescesse de uma forma muito grande, mas por outro lado também há uma consciencialização muito grande, hoje fala-se muito do propósito, que aquilo que nós fazemos realmente toca a vida das pessoas de forma extraordinária. E se nós Isso é uma motivação. É uma motivação muito grande, muito grande fazer isso. Quer dizer, quando nós, há bocadinho dizia, nós ano passado fizemos 100 anos e chegamos aos 100 mil doentes por mês a tomarem Ongentys, 100 mil doentes com Parkinson a tomarem Ongentys. É um orgulho para nós perceber, quer dizer, que há 5 milhões de doentes com Parkinson em todo o mundo e 100 mil estão a fazer Ongentys. Portanto, nós estamos a tocar 100 mil vidas com o nosso... Há 100 mil doentes com Parkinson que estão a beneficiar, têm uma vida melhor porque estão a tomar o nosso medicamento. Isso é um incentivo enorme para aquilo que nós fazemos. E tem muito stress, digamos assim, com todos os dias recebe uma atualização sobre como é que o projeto está a andar. Não. Não podemos funcionar assim que se não tínhamos muito stress. Exato, imagino que sim. Não, temos atualizações periódicas, temos reuniões periódicas onde vamos fazendo e até porque, digamos, temos que tomar decisões mediante como as coisas estão a ocorrer ou não, se continuamos, se não continuamos, se investimos, digamos, porque o caminho de desenvolvimento do medicamento não é linear. Nós vamos encontrando e às vezes temos que ir mais para a direita, mais para a esquerda, às vezes temos que parar e retestar algumas coisas para ver se está a fazer bem e às vezes chegamos à conclusão que estávamos a ir num caminho que não é bem aquele, é mais por outro lado. E estas discussões obviamente temos que estar a ter a diversos níveis na organização. Avançarem para o Alzheimer não está nos vossos planos? Não está. Dentro da área das neurociências há duas doenças que nós sentimos que não temos competências nem recursos para fazer. Uma é Alzheimer e a outra é a esclerose múltipla, que são duas áreas muito difíceis, onde têm tido investimentos das grandes empresas de milhares de milhões ao longo dos últimos anos e onde tudo tem falhado. E, portanto, nós sentimos que esse campeonato não é para nós. Sobre a empresa, já nos deu aqui algumas pistas. Para si, que chegou à gestão em 2011, o que é mais importante em termos de formação? A formação de economista ou a sua experiência de atleta? O que é mais importante? Conhecimentos são mais importantes para gerir uma empresa? Eu acho que as duas coisas são muito importantes. Eu acho que nós, digamos, a parte da economia e a minha formação em economia obviamente são muito importantes porque consigo perceber o negócio, como é que podemos desenvolver, a gestão da empresa e isso, mas a parte do desporto e o desporto de alta competição traz-me um nível de competitividade, de resiliência que no nosso negócio particularmente é muito, muito importante. E isso para mim ao longo dos anos tem sido muito importante. Aquilo que nós aprendemos num desporto, eu pratico natação ainda, a capacidade de resiliência que nós temos que ter, os treinos de manhã antes de ir para a escola, isso dá-nos uma capacidade de olhar para as coisas, de não desistir nem à primeira, nem à segunda, nem à terceira. A gente cai, levanta-se e anda e tenta de outra forma. E isso é muito importante também na gestão, porque o nosso negócio é um negócio de, ao bocadinho dizia-vos, quer dizer, em cada 15 mil moléculas que nós investigamos, só uma é que chega ao mercado. Esta é a média da indústria farmacêutica e, portanto, muito daquilo que nós temos que fazer parte de nós sermos capazes de construir. E se nós olharmos, por exemplo, aos últimos... Eu sou CEO desde 2011, nós desde 2011 abrimos filiais na Alemanha, Inglaterra, na Itália, na França, Áustria, na Suíça. Tivemos um desenvolvimento extraordinário em Espanha. Nós costumamos falar muito, pronto, das partes boas, que são estas partes de construir, mas pelo meio, muitas destas coisas correram menos bem e tivemos muitos problemas e as coisas correram mal e nós temos que ser capazes de juntar a equipa e de perceber porquê e voltar atrás e voltar a tentar outra vez. E quando cai uma patente, há bocadinho falava do Zebinix nos Estados Unidos, Zebinix, espero ter dito bem. Sim, muito bem. Quanto é que se perde em termos de volume de negócios, de receita? Cai uma patente e Sim, este período, nos últimos 4, 5 anos, é um período diferente na nossa história porque nos cai a primeira patente. Ela cai primeiro na Europa em junho de 2021 e agora cai nos Estados Unidos. Nós, desde 2019, 2020, que vínhamos a preparar-nos, temos planos a médio e a longo prazo, do impacto que isso ia ter na empresa. Quando nós começamos a pensar isto e a preparar isto em 2019, 2020, o Zebinix valia cerca de 40% da nossa faturação.
E, portanto, nós pensamos, bem, vamos perder 40% da nossa faturação, como é que nós conseguimos dar a volta a isso? A verdade é que, e nós olhamos para os planos que tínhamos, e eu acho que a equipa construiu cenários, onde tínhamos cenários duros pela frente, partilhamos com a organização, e a organização acho que trabalhou de uma forma extraordinária, e a verdade é que nós, apesar de termos perdido toda essa faturação, que obviamente era um peso muito grande, nós conseguimos manter o nível de faturação da empresa. E isto porquê? Porque conseguimos que os novos compensassem aquilo que nós estávamos a perder. Quem olha para as nossas contas, nos últimos 4 anos nós não temos crescido muito, mas a nossa alteração de portfólio é extraordinária, porque conseguimos perder umas largas dezenas, a entrar nas centenas de milhões com os Zebinix, mas compensar com os outros que estão a crescer. E este ano será o último ano onde nós, no fundo, limpamos os Zebinix. A partir de 2026 vamos começar a crescer já de forma bastante mais consistente. Estamos sempre a aprender e foi a primeira vez que perdemos uma patente a nível global e, portanto, foi a primeira vez que passamos por um impacto desta dimensão. É a 4ª geração da família à frente da Biel. Dos 4 líderes que houve, o seu bisavô, o seu avô, o seu pai, qual deles é o mais inovador? Todos? À sua maneira, talvez. Eu acho que os mais inovadores é o meu bisavô, porque, digamos, foi extraordinário o que ele criou e a forma como desenvolveu o negócio, mas nós não éramos o que seríamos hoje. Aliás, se o meu pai não tivesse apostado na investigação e desenvolvimento. Ou seja, eu acho que nesse aspecto, talvez, em termos de inovação, em termos de arrojo, empreendedorismo, apesar do meu bisavô ter uma visão espetacular e ter construído uma empresa com uma dimensão grande e com muito arrojo, eu acho que se o meu pai não tivesse insistido, preparado, nós hoje não éramos nada. Ou seja, nós hoje seríamos ou uma empresa insignificante ou tínhamos desaparecido se não tínhamos sido comprados ou se não tivéssemos feito esta aposta na investigação e desenvolvimento. Portanto, eu acho que nesse aspecto, realmente o meu pai, como gestor, tem um mérito absolutamente extraordinário. Então, e futuro? Projetos? Como é que se vê? Espera que, por exemplo, a inteligência artificial acelere muito significativamente os processos, a investigação, que os 12 anos que agora se demora sejam substancialmente reduzidos e consigam introduzir muito mais rapidamente novos produtos no mercado, crescer mais? Hoje fala-se muito da inteligência artificial, mas nós já utilizamos a inteligência artificial em muitas das coisas que fazemos. Há bocadinho dava-vos o exemplo dos modelos computacionais que a indústria utiliza para nós podermos testar. Ou seja, há 50 ou 60 anos atrás, nós tínhamos os químicos a irem para o laboratório e andavam ali a testar e liam. E hoje nós temos modelos que testam, que são modelos no cérebro que têm as células e depois vê-se como é que o composto entra e se eu rodar o composto para a direita, se eu rodar para a esquerda, se eu meter mais uma perninha, tirar uma perninha, meter uma bolinha, e ele consegue fazer isso e testar bases de dados de não sei quantos consegue fazer. Ou seja, nós conseguimos acelerar muito mais e conseguimos ser muito mais objetivos naquilo que trabalhamos. A parte do desenvolvimento, apesar de todos gostarmos de que isso aconteça, realmente não tem acontecido tanto. E acho que há aqui 2 razões. Aliás, eu acho que o período do Covid, com todas as coisas más que teve, foi extraordinário na colaboração que existiu entre as autoridades, entre a indústria, as universidades, porque nós conseguimos fazer tudo aquilo que queríamos fazer de forma acelerada e nunca faltaram medicamentos às pessoas e a inovação continua a chegar ao mercado. Infelizmente, 6 meses depois, voltamos ao que estávamos a fazer antes. Nesse aspecto, eu acho que depende muito das autoridades. Por exemplo, as autoridades europeias são muito mais cautelosas, as autoridades americanas arriscam mais, nomeadamente em medicamentos onde não há terapêuticas para doentes, arriscam mais, porque querem fazer terapêuticas chegar aos doentes. Eu acho que nós vamos conseguir encurtar os tempos, não vamos conseguir encurtar muito. O que nós provavelmente vamos conseguir fazer é encontrar terapêuticas muito melhores com a ajuda da tecnologia que temos hoje. Nós somos os 3 mais ou menos da mesma geração, estamos aqui no início dos 50, não é? Quando chegarmos aos 70, acho que podemos estar sossegados que o Parkinson já não será uma ameaça? Eu acho que provavelmente
talvez o Parkinson e uma série de outras doenças, nós teremos tratamentos muito mais eficazes do que o que temos hoje. Eu acho que a progressão que vai haver, nomeadamente na área da oncologia, hoje há vários especialistas a dizerem, aliás, já há vários cancros hoje que são doenças crónicas, já há vários cancros que, se detectados cedo, são curáveis, e eu acho que o mesmo vai acontecer em muitas das doenças neurodegenerativas, ou seja, nós vamos conseguir perceber como é que lá chegamos e vamos conseguir atrasar a progressão de muitas e as pessoas também perguntam de que forma é que podem prevenir. Hoje consegue-se dar um conselho como prevenir uma doença como Parkinson, por exemplo? Comportamentos de risco que as pessoas possam ter, evitar determinadas coisas. Agora vou dizer uma coisa politicamente incorreta, mas se falar com os principais especialistas de Parkinson a nível mundial, uma das coisas que atrasa o desenvolvimento do Parkinson é fumar. Mas claro que nenhum deles aconselha que se faça isso. Mas pelos vistos atrasa o aparecimento da doença. Eu acho que a questão da prevenção, que nós hoje ainda tratamos pouco, ou seja, nós hoje estamos muito mais preocupados com a doença e não tanto com a prevenção. Eu acho que a grande parte é que nós ainda não percebemos, nomeadamente nas doenças neurodegenerativas, nós não percebemos porque é que isso acontece. Ou seja, por exemplo, um Parkinson começa-se a desenvolver 30 anos antes, ou 25 anos antes de ser detectado. E nós não conseguimos hoje ainda detectar que ele está a ser desenvolvido. Agora, eu acho que mesmo a parte do diagnóstico vai evoluir imenso, e hoje nós ouvimos muito mais. Por exemplo, nós não só temos terapêuticas muito melhores, como temos também diagnóstico muito melhor, e começamos a fazer isto muito mais cedo. Se nós olharmos para o tempo dos nossos avós, ninguém ia ao médico fazer diagnóstico nenhum. A doença aparecia e normalmente já estava num estadio que não dava para fazer nada. Hoje nós procuramos, voltando à idade onde nós estamos, agora há uma série de coisas que nós somos quase obrigados a fazer, no fundo, para despistar uma série de possíveis doenças. Isso vai nos permitir tratar uma série de doenças mais cedo, mas temos que apostar muito mais na prevenção do que apostamos hoje. E se o fizermos, há muitas coisas que vamos ser capazes de debelar mais facilmente. António, o tempo está a correr. Saltamos para as 3 perguntas finais que costumamos colocar a todos os nossos convidados. Uma delas é: de que inovação gostaria de estar aqui a falar connosco daqui a 5 anos? Gostava de vos estar a contar como é que o BIA 28 está a mudar a vida dos doentes de Parkinson em todo o mundo. Isso é aquele sonho que nós temos hoje internamente, era realmente conseguirmos que ele chegasse, que alterasse a progressão da doença. Era disso que eu vos gostava de falar daqui a 5 anos. Cá estaremos para ver se consegue. E que concorrente mais inveja? Nós somos uma empresa relativamente pequena média à escala mundial. Há algumas empresas na área das neurociências que eu admiro muito por aquilo que fizeram, por aquilo que têm construído ao longo dos anos. Uma delas é o CB, que é uma empresa belga, que vem de um país mais ou menos da nossa dimensão, e eu tenho uma admiração enorme porque realmente eles hoje são um portentado na área das neurociências, uma empresa que fatura 5 mil milhões de euros e que vem de um país pequeno como nós e foi capaz de trazer terapêuticas absolutamente inovadoras na área das doenças neurodegenerativas. A outra é a Lundbeck, que é uma empresa também de um país pequeno como nós, dinamarquesa, e que também trabalha na área das neurociências e que também tem trazido uma série de inovações em doenças raras e em outras que não são raras. Ou seja, são 2 empresas que são ainda também privadas, como nós, mas que têm uma dimensão já muito maior, que vêm de países da mesma dimensão que nós temos e que são hoje players mundiais na área das neurociências. São 2 empresas que eu admiro muito. E o gestor que mais admira? Felizmente eu acho que nós em Portugal temos muito bons gestores. Eu acho que há bocadinho falávamos do meu pai. Eu acho que o meu pai nós não seríamos hoje, o Bial não seria hoje aquilo que é se não fosse, digamos, a capacidade do meu pai, a visão, o arrojo, a capacidade de risco e a capacidade de construir uma equipa, que eu acho que se fala muito daquilo que ele construiu, daquilo que é visível, mas realmente a equipa que ele construiu e que foi capaz de fazer algo que em Portugal nunca ninguém tinha feito, eu acho que é extraordinário. Há um gestor, e este é um bocadinho diferente, há um gestor que eu tenho uma admiração, um português que eu tenho uma admiração enorme, que é o Infante Dom Henrique. E eu olho para o Infante Dom Henrique e eu acho que, obviamente ele, na altura não era um gestor, não é? Mas aquilo que ele construiu na área da inovação, aquilo que ele conseguiu trazer para Portugal, atrair os melhores cérebros europeus, desenvolverem instrumentos, quer de navegação,
quer os barcos, tínhamos os melhores barcos do mundo. Se nós olharmos para o exemplo daquilo que ele fez como gestor, é absolutamente extraordinário. Pensar que há 500 anos atrás alguém foi capaz de desenvolver os barcos com a capacidade que eles tinham, os instrumentos de navegação, trazer para cá os investigadores estrangeiros e depois dar os mundos que nós demos, é absolutamente extraordinário. Eu não é talvez o gestor mais, é um bocado fora da caixa, mas eu tenho uma admiração enorme, porque acho que ele conseguiu, num país pequeno como nós, mas fazer uma coisa absolutamente extraordinária, digamos que mudou o mundo. Muito bem, António, muito obrigado pela sua participação. Eu sou o Pedro Lima. Eu, Elizabeth Miranda. Em estúdio connosco temos o João Amorim, no apoio à gravação e edição. A sonoplastia é do Oliveira. Na Liga dos Inovadores contamos ainda com o apoio do ex-ministro da Economia, António Costa Silva, e dos professores Isabel Rocha e Ricardo Paes Mamed. Eles são os nossos curadores. A fotografia é de Nuno Fox, a capa de Tiago Pereira Santos. A coordenação é de Joana Beleza e Miguel Prado, a direção de João Vieira Pereira. Siga e subscreva a Liga dos Inovadores na sua plataforma preferida ou em expresso.pt.